Juro que se eu pudesse voltar no tempo, lá em 2017, e sentar de frente com a Letícia recém-formada, eu ia desmentir algumas coisas que ela passaria anos para deixar de acreditar. Porque existe uma versão da psicologia que é aquela versão da faculdade, né? A versão que você encontra nos eventos, nos lugares que você frequentava ali enquanto você estava em formação. E existe a psicologia real, a psicologia na prática, né? O que acontece depois que você se forma e você começa a atuar. E essas duas coisas, em alguns pontos, elas são assim completamente opostas. Eu já sou formada há quase uma década e eu atendo como psicóloga clínica há quase 7 anos. E é justamente esse tempo que me dá assim uma certa tranquilidade, sabe? De dizer algumas coisas que eu vou contar aqui nesse vídeo agora. Porque não é simplesmente um desabafo de uma pessoa que tá começando e que tá frustrada com a profissão. É realmente a opinião de quem ficou, de quem ama essa profissão, de quem exerce essa profissão. E é exatamente por isso, é exatamente por amar que não tem mais assim tanta paciência para lidar com uma certa romantização da psicologia. Então hoje eu vou desmentir 4 coisas que a Letícia lá do passado, a Letícia recém-formada, acreditava como se fossem, assim, verdades absolutas. Se você é da área, talvez você se identifique com alguma dessas coisas também. Talvez você já tenha acreditado em pelo menos uma dessas coisas. A primeira mentira que eu passei, assim, uns bons anos acreditando nisso, e só depois de um certo tempo que eu passei a perceber que pode ser diferente, a gente não precisa levar isso ao pé da letra, é que no começo, realmente a clínica ela é precária. Isso é uma verdade. Mas a mentira tá quando a gente acredita que por causa da precariedade, a gente não precisa ou a gente não deveria valorizar o nosso tempo, valorizar o nosso trabalho. É como se colocassem assim dentro de você que você precisa aceitar a precariedade do início da clínica como se isso fosse parte de um propósito, né? Parte do ajudar as pessoas. A Letícia do passado achava lindo aquele discurso de que eu vou ajudar as pessoas, eu tô realizando um propósito, então o dinheiro é o de menos. Olha só o perigo dessa frase, né? O dinheiro é o de menos. É real que quando você sai da faculdade, você enfrenta ali um início de vida profissional, né? Um início da vida clínica de uma forma muito difícil mesmo. Você acabou de sair da faculdade, você ainda precisa fazer seu nome, as pessoas ainda precisam te conhecer. Além daquele medo, daquela insegurança que você sente ainda em atender, porque uma coisa é o que a faculdade prepara a gente e outra coisa é o que de fato a prática pede da gente ali nos atendimentos clínicos. Então a gente sai da faculdade com muito medo, com muita insegurança, ao mesmo tempo em que a gente tem que conseguir pacientes e fazer o nosso nome. Então você acaba caindo no mercado que quer fazer você trabalhar por R$ 30 a sua hora. Dependendo aí, se você atender um determinado convênio médico, você ganha até menos do que isso. Então o mercado acaba te jogando para uma realidade, para um cenário em que você vai colocar o valor da sua sessão baixíssimo, sendo que você está num momento da sua vida que você precisa pagar uma supervisão, você precisa pagar um aluguel de sala, ou você precisa comprar equipamentos para você conseguir minimamente, né, com as mínimas condições ali, atender online. Além disso, você acabou de sair da faculdade, você quer fazer um curso, você quer fazer uma especialização, e também você tem a sua vida pessoal acontecendo, né? As suas contas para você dar conta. E aí, para essa conta fechar, você vai precisar lotar a sua agenda com muita sorte, tá? Lotar a agenda com muita sorte e se sobrecarregar por causa disso. Outro dia eu vi no Instagram um conteúdo, né? Uma psicóloga gravou um vídeo fazendo um desabafo ali, uma reclamação do quanto a profissão é desvalorizada, né? Do quanto as pessoas às vezes não querem pagar ou não acham que vale, né? O preço que vale uma sessão. E tinha uma pessoa lá nos comentários, um psicólogo, falando que a psicologia também existe para ajudar o outro, então o valor da sessão precisa ser acessível para as pessoas, minimizando assim completamente o que aquela outra psicóloga estava falando. A gente acaba romantizando tanto essa missão de cuidar que a gente normaliza aquele profissional que tá cuidando, tá extremamente cansado, ele tá exausto, tá sobrecarregado e mal pago, né? Ele tá quebrado também. Como se cobrar direito o valor da sua terapia, sabe? Cobrar o valor justo da sua sessão te diminuísse assim como profissional, te diminuísse como psicólogo. No começo eu também acreditei muito nisso, tá? Eu acho que eu só não senti tanto isso assim na prática, porque
porque eu também trabalhava na área organizacional. Então, mesmo que eu atendesse ali poucas pessoas e com valores muito baixos, eu não sentia tanto no final do mês, né, ali no meu orçamento. Mas eu também acreditava muito nessa ideia de que eu tinha que começar cobrando R$ 50 a sessão, porque era justo, né? Eu tinha acabado de me formar, eu precisava ter paciente e era aquilo que as pessoas esperavam de mim, que a profissão esperava de mim. A Letícia de hoje já pensa totalmente diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso de uma forma diferente, mas como eu não posso, eu tento orientar outras colegas, né, que são recém-formadas ou que estão começando na clínica a começar de forma correta mesmo, da forma justa. Cuidar bem de outras pessoas vai exigir que você não esteja, assim, num colapso financeiro. Sustentar a sua própria vida é parte de fazer um trabalho sério. E achar que isso é o de menos, né, achar que o dinheiro é o de menos, vai fazer com que você fique extremamente frustrado com a profissão. Então, aquilo que antes você amava, você acaba não conseguindo mais suportar. Você começa a adoecer fazendo aquilo que você ama, até o momento em que você deixa de amar. Não tô dizendo que a gente não deve ajudar as pessoas, tá? Não tô dizendo que a gente não deve ter algum horário com valor social ou até mesmo algum horário gratuito que você vai oferecer ali o seu trabalho para quem realmente precisa. Eu tenho os dois, hoje eu pratico os dois. Eu tenho horário em valor social e tenho horário gratuito também, que a pessoa não me paga nada pela terapia. Mas ali com os meus outros horários eu estou valorizando o meu trabalho. Ajude as pessoas, tenha o seu propósito, mas dentro das suas condições, se valorizando também. Então, independente se você é uma psicóloga recém-formada ou se você quer fazer uma mudança de carreira e começar na clínica agora, valorize o seu trabalho, cobre sim o valor justo da sua sessão. Até porque mais vale você ter uma pessoa que te paga semanalmente um valor justo do que, sei lá, você atender por um convênio muito ruim que vai te repassar ali R$ 20 pelo seu atendimento e aí você vai ter que atender 7, 8, 10 pessoas para compensar esse valor. Uma segunda mentira que eu contava para mim mesma e passei um tempão fazendo isso e isso me deixava muito insegura. Eu achava que tudo precisava assim estar impecável para eu poder começar, sabe? Para eu começar a atender. Mas não foi ninguém que me disse isso não, tá? Ninguém falou para mim que tudo precisava estar perfeito para eu começar a trabalhar. Na verdade, essa foi uma mentira que eu mesma criei, eu mesma contei ali para mim. Acho que muito pela insegurança, sabe? Aí a gente vai dando algumas desculpinhas assim para não começar, mas não lembro assim de ter recebido alguma influência em relação a isso. Acho que foi coisa da minha cabeça mesmo, as vozes da minha cabeça criaram isso. A Letícia do passado acreditava que para atender tudo precisava estar impecável, inclusive ela mesma. Então eu me cobrava muito de tá bem, todas as áreas da minha vida precisam estar fluindo muito bem para que eu consiga chegar ali no sábado de manhã e atender algumas pacientes. Então, se algo que tivesse acontecido ali na minha semana me desestabilizasse de alguma maneira, eu já não queria atender no sábado. Eu já achava que eu não ia conseguir, que eu não ia ser capaz de fazer isso, que eu não ia conseguir diferenciar o que era meu ali, o que seria da outra pessoa. Enfim, eu me cobrava para que emocionalmente eu tivesse bem o tempo todo, sabe? Para poder atender. Sendo que hoje eu consigo perceber que, independente do que tenha acontecido ali no meu dia, na minha semana, na hora que eu tô com a minha paciente, eu tô com a minha paciente e é sobre ela. As minhas emoções, os meus problemas não vão prevalecer naquele momento. Então eu me cobrava para estar me sentindo bem, principalmente quando chegava perto do sábado, que era o dia que eu atendia. E além de ter essa cobrança para mim, eu também tinha uma cobrança para fora. Então tudo, né, em volta, todo o contexto, o ambiente também precisava estar impecável. Talvez você já tenha passado por isso, já tenha pensado sobre isso, de que você tem que ter uma sala bonita, uma sala muito bem decorada, um sofá extremamente confortável, ou se você atende online, você tem que ter o melhor equipamento, a melhor câmera, a melhor iluminação, o seu microfone nunca pode falhar. A internet, então, meu Deus, jamais! Hoje eu já entendo que o básico é importante. O básico funciona. Talvez você não tenha a melhor sala e a grande questão é que você não precisa ter a melhor sala, sabe? Talvez você não use o melhor microfone, o mais caro que existe, mas o seu fone com fio dá conta do recado. A internet às vezes falha e você pede uns minutinhos, depois você volta. Então eu fui percebendo que o processo terapêutico ele também vai acontecendo, não da forma como eu idealizei tudo, mas da forma como pode ser. E aí, obviamente, conforme você for crescendo, né, você
também vai melhorando, você também vai investindo no seu trabalho, nas suas ferramentas e tudo mais. Mas eu acho que se eu pudesse voltar um tempo atrás, eu pegaria mais leve comigo nesse sentido também. Porque apesar de não estar nesse cenário nesse momento, mas eu já estive por muito tempo e eu me cobrava muito. E, de certa forma, eu acho que isso me atrapalhava, sabe? Atrapalhava até o meu vínculo ali com a pessoa, o processo terapêutico em si, porque eu tava o tempo todo pensando, será que ela tá reparando ali que a sala é muito simples, que eu não investi tanto numa decoração? Eu acho que lá no comecinho, isso era um ponto muito ruim pra mim, sabe? Que me atrapalhava bastante. Mas se eu tivesse iniciando na clínica agora, eu com certeza deixaria essas preocupações de lado. Então, se esse é o seu caso, solte isso, tá? Se liberte desse pensamento. Inclusive, isso me leva à terceira mentira que eu acreditei por um certo tempo, já consegui me libertar dela também, mas talvez isso esteja atrapalhando o seu trabalho, que é algo que contam muito pra gente, na faculdade a gente escuta falar muito disso, mas também isso vem bastante ali das comparações que a gente vai fazendo às vezes com outros profissionais. E é esperar que a outra pessoa esteja impecável. E eu falo isso porque às vezes a gente tenta seguir algumas regras que, na verdade, elas não vão fazer diferença nenhuma. Provavelmente a gente tá colocando ali um empecilho, um obstáculo no processo terapêutico da outra pessoa. A gente tá, de certa forma, dificultando que aquela pessoa acesse a terapia. Eu entendo que eu acho que existem alguns limites para as coisas, tá? Então, você não precisa levar esse tópico, esse ponto para um extremo. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Outro dia, eu vi um vídeo na internet, tinha assim muitas curtidas e muitos comentários de outros psicólogos, que era ali uma psicóloga falando o que ela não aceita durante a terapia. Ela falou ali algumas regras que ela coloca para o paciente durante a sessão, ela atende online. Então esse paciente, ele não pode comer durante a terapia, né? Ele não pode fazer um lanche, um lanchinho mesmo, sei lá, comer uma bolachinha, alguma coisa assim. Ele não pode estar sentado no sofá, então ele precisa estar num quarto, numa sala, na mesa, sentado, ereto. Ele não pode conversar com alguém durante a sessão, então, por exemplo, se alguém vai falar com ele alguma coisa, ele não pode se comunicar com a outra pessoa, ele não pode estar num lugar público, mesmo que ele esteja confortável com isso, tá? O paciente também não podia estar dentro do carro, sabe? Não dirigindo, dentro do carro mesmo, mas com o carro parado por causa das distrações que teriam ali. E várias outras regrinhas, assim, desse tipo, que são algumas limitações que ela coloca que não podem acontecer ali durante a sessão. De novo, eu entendo que algumas coisas são importantes, mas por que eu acho que a gente precisa ter cuidado com essas regras, tá? E eu acho que a gente tem que ter limite para essas regras também, porque às vezes o único horário que a pessoa tem para fazer terapia é também o único horário que ela vai ter para comer. Às vezes o único lugar que ela tem, um lugar mais apropriado para ela fazer terapia, é no banco da pracinha que tem ali perto do trabalho dela, que tem perto da casa dela. Porque dentro de casa ou lá no trabalho, ela não tem um lugar apropriado, que ela fique sozinha, né, que seja confidencial. O melhor lugar para ela é o banco da pracinha, é dentro do carro. Eu me coloco como um grande exemplo disso. Gente, se eu fosse estabelecer esse tipo de regra, eu não ia trabalhar, porque eu atendo mães. E às vezes, o único horário que a mãe tem para fazer terapia é também o horário em que ela vai ter que dar de mamar pro bebê. Às vezes ela vai fazer um lanchinho, ela vai comer um pão, ela vai comer uma bolacha, ela vai tomar um café. Em alguns momentos, talvez, ela precise parar para trocar uma fralda, para pegar alguma coisa que o bebê tá precisando ali no momento. E os lugares que ela vai fazer terapia são os lugares mais inusitados possíveis. Se eu fosse limitar tanto assim, eu não ia atender. E além de não atender, eu não daria a possibilidade da mãe fazer terapia também. Eu recebo muitas mensagens de mães que na hora que querem fazer terapia, que querem fechar a terapia, me perguntam, mas eu posso fazer com o meu bebê? O meu bebê pode ficar no meu colo? Porque se não for assim, ela não consegue. Claro que eu tô falando isso dentro da qualidade que é possível, tá? Então, se é algo que não tá fluindo, que tá atrapalhando o processo terapêutico, atrapalha as reflexões, a gente não consegue atingir ali alguns níveis porque existem algumas outras distrações, coisas que atrapalham ela de focar na terapia, atrapalha a evolução dela em terapia, aí sim. Então esse é um cuidado que eu tomo. Aquilo que tá acontecendo ali com aquela mãe no momento em que eu tô atendendo, tá atrapalhando a evolução do processo? Tá impedindo da gente chegar onde a gente precisa chegar? Aí sim, eu preciso conversar com ela e a gente tem que encontrar alguma outra alternativa. Agora, se esse não é o caso, o processo acontece normalmente, apesar do que tá acontecendo ali com ela no momento da terapia, por que então a gente vai impedir essa pessoa de fazer terapia? Entendeu? A minha única regra nesse sentido, que aí realmente eu não
permito mesmo é que a pessoa esteja dirigindo. Ela pode estar dentro do carro, mas a gente tem que estar parado, ela não pode dirigir, porque aí realmente, né, eu entendo que existe um certo perigo em fazer isso. Aí não dá mesmo, ela não vai se concentrar nem lá e nem aqui. E vai colocar a vida dela em risco e eu também vou ficar aqui tensa porque a pessoa tá dirigindo. Então, se eu esperasse que a outra pessoa ali tivesse impecável, né, pro momento da terapia, eu não atenderia. E a quarta mentira que eu acreditei, assim, fortemente, essa eu acreditei com força mesmo, é de que eu precisava ser uma estátua que não pensa nada, não sente nada e não tem reação nenhuma. A Letícia do passado acreditava que para ser um bom terapeuta, o paciente não podia saber absolutamente nada sobre você. Não pode ter opinião, não pode deixar transparecer ali nada sobre a sua vida pessoal. Se você é casada, se você é solteira, se você tem filhos, do que você gosta, quem você é. Eu não sei em que momento da minha vida ali na faculdade isso ficou muito marcado em mim, mas eu lembro muito bem de alguma situação que uma professora minha falou que a gente tem que tomar cuidado até com o porta-retrato que a gente coloca na nossa mesa para que o nosso paciente não saiba nada sobre a nossa vida pessoal. E isso me marcou muito a ponto de realmente acreditar que eu precisava ser uma estátua dentro da sessão, né? Eu precisava ser uma estátua dentro do meu consultório. Praticamente uma ausência de pessoa ali. E eu acreditei muito nisso. Hoje, eu já acho que se isso for levado assim tão ao pé da letra, com certeza é uma das coisas mais antiterapêuticas que existem. Mas para você não me entender mal nessa parte, eu quero deixar uma coisa bem explicado aqui. Tem uma diferença enorme entre duas coisas. Uma é a neutralidade técnica. Não impor os meus valores, não tomar partido, não transformar a sessão ali num palco para as minhas questões, sabe? Não ser a protagonista daquela sessão. Isso com certeza faz todo sentido, inclusive isso protege o paciente. Já a outra coisa é o anonimato absoluto. A frieza. Fingir que você não sente nada, não pensa nada, não é ninguém. Eu carreguei essas duas coisas como se elas fossem uma coisa só, como se elas fossem grudadas. E não são. Elas não precisam andar juntas. E eu entendo que muito disso, né, muito dessa questão de, psicólogo tem que ser neutro, né, nesse sentido de frieza mesmo, isso vem também da nossa insegurança, do nosso medo, né, principalmente ali no comecinho da nossa clínica. Aquele medo de errar como terapeuta, sabe? Falar uma coisa que você não deveria falar, ou deixar de falar uma coisa importante que precisava ser dita, mas com certeza a gente recebe muita influência sobre isso na faculdade também. Eu, pelo menos, recebi muita. Eu sei que não é toda faculdade que é assim, com certeza, mas eu recebi muito essa influência ali dos meus colegas, dos meus professores, outras colegas que se formaram comigo também sentiram isso. Então, de certa forma, a gente carrega um pouco disso, assim, ao longo do tempo, até o momento em que você entende que você pode, sim, se libertar um pouco disso e que isso é muito importante para o processo terapêutico. Não é que a Letícia de hoje acha que a gente tem que liberar geral, tá? Não é isso. Hoje eu entendo, por exemplo, e inclusive isso condiz com a minha abordagem, que é a TCC, que para que eu possa ter uma boa aliança terapêutica, eu também preciso ser percebida ali como uma pessoa, como um ser humano. Então eu posso sim demonstrar algumas reações, eu não preciso ficar uma estátua. Eu posso sim rir de alguma coisa engraçada, eu posso expressar uma preocupação, eu posso comemorar algo, né, uma conquista, alguma coisa legal que aconteceu com a outra pessoa. Eu posso sim compartilhar algo sobre mim, eu posso compartilhar algo sobre a minha vida, desde que isso seja útil para aquilo que está acontecendo, né? Desde que esteja dentro do contexto, desde que eu transforme isso numa ferramenta clínica sobre a outra pessoa e não sobre mim. Claro que tudo isso dentro de um limite, né? Do limite que eu consiga ali manejar, que eu consiga controlar, até porque as minhas reações não podem dirigir ali a sessão e muito menos fazer com que o paciente queira cuidar ou comece a cuidar das minhas emoções. Eu posso ser quem eu sou, mas sem me tornar a protagonista daquele momento. Eu posso ser quem eu sou, mas a outra pessoa continua ocupando o lugar principal, como deve ser dentro do processo terapêutico. Então a neutralidade que é técnica, que é importante, isso precisa prevalecer sempre, mas aquela neutralidade que faz eu vestir uma máscara vai me afastar de um vínculo que é muito importante para o processo terapêutico da outra pessoa. Então é isso, 4 coisas que eu carreguei por muito tempo comigo, seja pela influência ali da faculdade ou coisas que até mesmo eu ali criei para mim mesma. Em nenhum momento nunca passou pela minha cabeça
cabeça nenhum pensamento de arrependimento ou de que talvez eu deveria ter escolhido uma outra coisa pra fazer da minha vida. É claro que logo que eu me formei, eu ainda não pensava na clínica, não era um sonho, a psicologia transformou isso pra mim depois de um tempo, mas logo ali no início da faculdade eu tive várias confirmações de que esse era o caminho mesmo, que a psicologia era a escolha certa. Eu ainda acho que sentar de frente com uma outra pessoa e sustentar o sofrimento dela ali naquele momento com seriedade, com ética, é uma das coisas mais importantes que existem. Eu só não penso mais que para fazer isso eu tenha que aceitar uma precariedade financeira, fingir perfeição, esperar tá tudo muito bem para eu fazer as coisas, ou então me apagar como pessoa. Então eu contei tudo isso aqui nesse vídeo mais como um desabafo e coisas que hoje eu faria diferente, pensaria diferente, e quem sabe ajudar outras pessoas que estão começando também a já, né, se libertar aí dessas questões. Aí agora eu quero ouvir de você, se você também se identifica com alguma dessas coisas, se algo do tipo também já passou pela sua cabeça, e se esse vídeo fez algum sentido pra você, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal pra receber outros conteúdos como esse, tá? A gente se vê logo logo no próximo vídeo. Até mais!